Eu quero ler com os irmãos versículo 10 até o versículo 24. Vamos ler responsivamente, eu vou ler os versículos pares e os irmãos vão ler os versículos ímpares. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Queridos irmãos, pela manhã nós começamos a nossa meditação, a nossa reflexão, perguntando sobre quem é Jesus. E citávamos naquela oportunidade o posicionamento de C.S. Lewis, quando ele disse que diante de Jesus nós só temos 2 possíveis reações. Ou nós o chamaremos de lunático, porque ele dizia ser quem ele não era, ou nós o reconheceremos como Senhor e como Salvador e nos prostraremos diante dele. É necessário, queridos, que nós tenhamos o conhecimento de quem Cristo é, para que então nós possamos proclamar o seu nome, fazer discípulos de todas as nações, enquanto Deus nos espalha por vários lugares e por várias partes, no intuito de que nesse indo nós sejamos instrumentos para a glória do nome dele, testemunhando dele para aqueles que ainda não o conhecem. Mas, queridos irmãos, não é necessário apenas nós sabermos quem é Jesus. É necessário também que nós saibamos o que falar, ou sobre o que é o Evangelho e quais são as verdadeiras características do Evangelho de Cristo Jesus. É necessário que nós saibamos isso para que apresentemos Cristo, para que apresentemos o Evangelho e assim o façamos de forma fiel
como a Escritura nos manda, como a Escritura nos ensina. Essa carta, queridos irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada a 4 igrejas da região sul da Galácia. E havia um problema real aqui, que preocupava, que incomodava o apóstolo Paulo a ponto dele, inspirado pelo Espírito Santo, registrar essas palavras. E basicamente o que Paulo lidava nesta igreja era com um grupo de falsos mestres chamado de judaizantes. E os judaizantes atacavam diretamente o evangelho. E atacavam diretamente o evangelho porque apresentava a salvação não apenas pela fé em Cristo, mas a salvação também por meio das obras ou da observância dos ritos das leis ou da lei cerimonial. E Paulo, então, queridos irmãos, toma conhecimento desse problema quando resolve confrontá-lo, admoestando, exortando e corrigindo aquela igreja que possuía uma vulnerabilidade muito grande. Se os irmãos voltarem os olhos para o versículo de número 6, texto que nós lemos, do capítulo de número 1, os irmãos vão perceber Paulo já na parte inicial, introdutória da carta, após a clássica apresentação dele como o emissor e também do destino, ou seja, dos destinatários. Paulo traz aqui uma espécie de admiração diante da vulnerabilidade daqueles irmãos, porque eles eram muito vulneráveis no sentido de estarem abraçando um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo Jesus. Mas é interessante também, queridos, que esse grupo de falsos mestres não apenas atacavam o evangelho, mas também queriam descredibilizar o próprio apóstolo Paulo, rotulando de um impostor ou de um apóstolo falso, fajuto, porque ele não era legítimo. Paulo escreve essa carta e ele escreve combatendo esse problema, dizendo que o seu chamamento para ser apóstolo era oriundo de Deus, bem como a mensagem que ele apresentava. De modo, queridos irmãos, que Paulo aqui não estava preocupado com a sua audiência no sentido de ser alguém que apresentasse palavras agradáveis aos seus leitores, mas o propósito do apóstolo aqui era fielmente anunciar e proclamar a mensagem pela qual Cristo havia chamado ele para proclamar. E essa, sem dúvida alguma, deve ser a preocupação da igreja atual, no cumprimento da missão que não é nossa, mas é de Deus, porque a missão de salvar o pecador não é da igreja, é missão de Deus. Porém, ele, graciosamente, soberanamente, incluiu a igreja para ser a agência proclamadora dessa missão. Jesus mesmo deixou isso claro, quando ele disse que veio para salvar o que estava perdido. A missio Dei, a missão é de Deus, mas a proclamação, a tarefa de disseminar, de espalhar essa mensagem é da igreja, é dos seus discípulos, é daqueles que realmente seguem os passos do Senhor Jesus. Então Paulo não se preocupou, e a igreja também não deve se preocupar em apresentar uma mensagem que seja agradável aos seus ouvintes ou à sua audiência. A missão da igreja, assim como foi de Paulo, é proclamar fielmente o evangelho. Mas que evangelho? Quais são as características desse evangelho? E eu creio, queridos irmãos, que aqui nesses versículos que nós lemos, Paulo nos apresenta algumas características
do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero convidá-los então para que nós vejamos quais são essas características. A primeira delas, queridos, está aí no versículo de número 10 até o versículo de número 12. É que o verdadeiro Evangelho, ele tem a sua origem em Deus. Vejam a pergunta que o apóstolo faz inicialmente no versículo de número 10. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação dos homens? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Ora, os judaizantes diziam, Paulo é um impostor. Paulo é um mentiroso. Não dei crédito a ele. Porque a mensagem que ele apresenta, suprimindo a prática da circuncisão, suprimindo a observância do calendário judaico, da dieta judaica, é porque ele sabe que vocês são gentios e vocês não são adeptos a essas práticas, a essas leis. Por essa razão, o propósito de Paulo é apenas agradar vocês. Por isso que ele está oferecendo este evangelho. E Paulo então refuta essa acusação leviana dos judaizantes, dizendo, eu estou à procura de agradar a homens? Será que o meu desejo é a aprovação da minha audiência, daqueles que me escutam, daqueles que me leem? E a resposta, queridos, que ele dá ainda no versículo de número 10, se meu objetivo fosse agradar a homens, fosse agradar a pessoas, não seria servo de Deus. Por quê? Porque Paulo entende que a partir do momento em que Cristo o convoca e o comissiona, ele não tem vontade própria. Aqui nesta mesma carta, no capítulo de número 2, nós vamos ver Paulo dizendo, eu estou crucificado com Cristo. De maneira que não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Paulo entendeu, queridos irmãos, que a sua tarefa era apresentar o Evangelho, e um Evangelho não que agradasse a homens, mas o Evangelho que tem a sua origem no próprio Deus. E é por essa razão que ele prossegue dizendo, irmãos, versículo de número 11, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Eu não aprendi de homem algum. Não recebi de fonte humana e ninguém me ensinou. Ao contrário, eu recebi por revelação de Cristo Jesus. Não tinha sido um concílio, não tinha sido uma igreja, não tinha sido nenhum outro apóstolo, inclusive, que tinha ensinado a Paulo sobre o Evangelho, mas por revelação do próprio Cristo, conforme lemos no versículo de número 12, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Vejam, queridos, versículo de número 16, parte B e 17, Paulo diz assim, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei para a cidade de Damasco. Vejam que Paulo deixa muito claro, o evangelho por mim anunciado não fora aprendido ou não fora derivado de terceiros. Versículo de número 18 e 19, Paulo diz ainda, então passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão Senhor. Paulo vai mostrar que não havia, queridos irmãos, nenhuma incompatibilidade entre o evangelho que ele pregava e o evangelho que Pedro pregava. Durante a carta, Paulo vai ter esse momento de encontro com Pedro, com os outros apóstolos,
que em vez de rejeitarem ele, se porventura ele ensinasse um evangelho diferente daquele que fora dado pelo próprio Deus, ele recebe a destra de solidariedade, de companheirismo, mostrando que o que havia diferente era o foco, porque Paulo primordialmente fora chamado para pregar o evangelho aos gentios, enquanto que Pedro aos judeus. Mas o evangelho era o mesmo, o evangelho que tem a sua origem no próprio. Segunda característica desse verdadeiro evangelho, queridos. O verdadeiro evangelho transforma vidas. Vejam comigo o versículo de número 13, porque o apóstolo agora diz: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la. Paulo está aqui, queridos irmãos, agora dizendo que o verdadeiro evangelho é o único que é capaz de mudar e de transformar radicalmente o pecador. Para a gente entender, irmãos, melhor esse versículo de número 13, a gente precisa voltar os nossos olhos e o nosso pensamento para o capítulo 7 de Atos. Porque lá no capítulo 7 de Atos nós vamos ver melhor sermão expositivo, sendo pregado, proclamado por um diácono da igreja chamado Estevão, que compareceu perante o sinédrio judaico, acusado de ser um blasfemador da lei, e ele responde expondo todo o Antigo Testamento, mostrando que o que ele estava pregando nada mais era do que o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento. Ainda assim, aqueles que estavam contemplando Estevão, tomados de ódio, de fúria, de revolta, porque Atos capítulo de número 7, a partir do versículo 54, vai descrever que aqueles homens que ali estavam brilhavam os dentes de tanta fúria, de tanto ódio, arremeteram contra Estevão, apedrejaram Estevão. E o capítulo 7 para o capítulo 8 há uma transição com uma frase, queridos, que é oportuna para a gente citá-la aqui, porque a transição do capítulo 7 para o capítulo 8 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Mas o capítulo 9 de Atos nos descreve o cenário sendo mudado radicalmente. E o que é que acontece no capítulo 9 de Atos? Nos diz o texto que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nessa caminhada a Damasco, não é ele que encontra Cristo, mas é Cristo que o encontra. E quando o Cristo encontra ali com aquele homem que perseguia a igreja, que intencionava devastá-la, destruí-la, a sua vida é radicalmente mudada. Porque é isto, queridos irmãos, que o verdadeiro evangelho faz. Ele muda, ele transforma radicalmente o pecador. Somente o verdadeiro evangelho produz transformação real, radical. A partir daquele momento, Paulo não era mais um perseguidor.
Paulo agora era um servo de Jesus, prostrado, transformado, mudado completamente para a glória de Deus. O verdadeiro evangelho, queridos, tem a sua origem no próprio Deus. O verdadeiro evangelho transforma vidas. O verdadeiro evangelho, em terceiro lugar, ignora as realizações humanas. Vejam comigo agora a partir do versículo de número 14, porque Paulo vai apresentar o seu currículo religioso. Paulo vai apresentar o seu pedigree religioso. E ele diz: superava muito dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse. Irmãos, Paulo está aqui tratando do ponto crucial da discussão com os judaizantes. Ora, se os judaizantes apregoavam que era necessário obras e uma coparticipação nesse processo. E Paulo aqui, queridos irmãos, está combatendo qualquer conquista, qualquer mérito, qualquer merecimento humano. Paulo está dizendo, irmãos, se a salvação fosse por conquista, se a salvação fosse por merecimento, eu seria um dos primeiros. Porque no que diz respeito à observância da lei judaica ou da religiosidade judaica, eu era extremamente zeloso. Eu estava à frente e muito dos da minha idade, da minha época. Paulo, sem dúvida alguma, queridos, era um destaque no que diz respeito à observância da religiosidade prescrita dentro do judaísmo. porque o verdadeiro evangelho está solidificado numa palavra que o apóstolo Paulo utiliza aí: graça. Salvação nunca foi, nem no contexto do Antigo Testamento, porque a partir de Gênesis 3,15, a partir do pecado, a partir da queda do homem, qualquer pessoa que foi salva, que é salva ou que será salva, será somente por meio da graça de Deus, por meio do seu presente, sua dádiva imerecida a pecadores, assim como nós. Mas ele prossegue, queridos, e a partir do verso 17 ele diz: tão pouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Verso 18: passados 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Com ele permaneci 15 dias. Paulo vai fazendo uma espécie de descrição da sua jornada, da sua caminhada, com o propósito de enfatizar que o seu evangelho era harmônico com o evangelho dos demais apóstolos. Versículo 19. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus, o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui para as províncias da Síria e da Cilícia. E agora, queridos, nós chegamos à quarta
característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele atribui toda a glória a Deus. Vejam comigo o versículo de número 22, porque Paulo diz: eu não era ainda conhecido das igrejas da Judéia. Provavelmente, queridos, irmãos de Jerusalém ou se deslocavam para as igrejas na região da Judéia e falaram a respeito de Paulo, ou irmãos dessas igrejas rurais, quando iam a Jerusalém, ou quando foram a Jerusalém, ouviram a respeito do que Deus tinha feito. Ouviram a respeito de Paulo, aquele perseguidor cruel, aquele perseguidor sanguinário, que agora nós falamos mesma coisa. Aquele homem possesso de espírito imundo, que vivia solitariamente, ferindo a si mesmo, incontrolável, indomável, quando se depara com Jesus, tem a sua vida transformada e não mais seguiria com Jesus, mas voltaria para os seus a fim de proclamar o que Deus tinha feito na vida dele e como Deus tinha tido compaixão dele. Aqui estão as igrejas da Judéia ouvindo falar a respeito de uma transformação também, de uma mudança radical que Deus tinha feito na vida de Paulo. Mas o versículo 24, queridos, ele é central. Porque o versículo 24 nos diz que aqueles irmãos glorificavam a Deus. A meu? Por que eles glorificavam a Deus? Porque eles sabiam que não tinha sido Paulo que tinha encontrado Cristo. Tinha sido Cristo que tinha encontrado Paulo. Quem estava perdido não era Cristo, quem estava perdido era Paulo. Que não tinha sido uma iniciativa dele própria, humana, deliberada, de abrir o seu coração, de se converter, de ir a Cristo. Não foi isso. Foi Cristo em sua graça, em seu amor, em sua soberania, que foi ao encontro daquele homem, e ele mesmo descreveu isso, dizendo que antes mesmo dele nascer, Deus já tinha um plano soberano sobre a vida dele. E agora, esse plano se materializa, se concretiza, a sua vida é radicalmente transformada e a igreja não glorificava a Paulo, a igreja não glorificava homem nenhum, a igreja glorificava apenas a Deus, o Senhor da igreja. O verdadeiro evangelho, queridos, ele atribui toda a glória e toda a honra somente ao Senhor Jesus. Não é glória a homens, é glória somente a Deus. William Hendricks, comentando esse texto, diz: eles sabiam que tudo que vem de Deus deve ser-lhe devolvido em forma de louvor e gratidão. E que este círculo jamais deve ser quebrado. Assim reconheceram o glorioso caráter dos maravilhosos atributos de Deus: poder, soberania, sabedoria, graça, misericórdia e etc. Concretizados por meio da salvação de um miserável, de um implacável perseguidor, transformando-o num apaixonado arauto do Evangelho. Deus mudou a vida. Queridos, frente a essas verdades, essas lições ou esses tópicos aqui que caracterizam o verdadeiro Evangelho, o que é que nós podemos, ou como nós podemos aplicá-los à nossa vida? Eu iniciaria dizendo que nós precisamos ouvir diariamente não é mensagens de autoajuda. Não é mensagens que massageiam
o nosso ego, o nosso eu, as nossas vaidades, as nossas presunções, o nosso orgulho, a nossa ambição. Que nós precisamos ouvir todos os dias é o Evangelho. E não um evangelho criado por alguma igreja, criado por algum teólogo, mas o evangelho que tem a sua origem no próprio Deus. E não só devemos ouvi-lo, mas como é a mensagem que nós temos para proclamá-la. Não há outra mensagem para a igreja proclamar, a não ser o evangelho de Cristo. E esse evangelho que tem a sua origem no próprio Deus, porque foi Ele mesmo quem elaborou, quem planejou a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Precisamos, queridos, ouvir esse evangelho e proclamar esse evangelho, porque Ele, somente Ele, é quem transforma radicalmente a vida das pessoas. De modo que aqui nós devemos fazer uma reflexão a respeito de nós mesmos. Como era a nossa vida antes de Cristo? O que foi que Cristo fez na minha vida e na sua vida? Aquele homem de Gadara teve que voltar para os seus, para a sua parentela, e contar o que Jesus tinha feito na vida dele. O que foi que Jesus fez na vida dele? Jesus transformou. Jesus libertou. Outrora incontrolável, indomável, agora em perfeito juízo, vestido. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. E nós, queridos, que nós temos para compartilhar a respeito do que Jesus fez na nossa vida? Interessante, irmãos, que a vida dos discípulos de Jesus é uma vida de transformação e uma transformação permanente. O próprio Paulo, quando escreve as suas vidas são transformadas radicalmente. Não viviam mais como viviam outrora. E nesse texto, quando a gente chega lá na frente, no verso 22, Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Por isso cada um deixa a mentira, fale a verdade. Foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, de calúnia, de maldade. Isso é a velha roupa que precisa ser retirada, porque ela é inapropriada para o uso. Agora vistam-se nova, e a roupa nova é cheia de bondade, de compaixão, de benignidade, perdoando-vos mutuamente. Cristo vos perdoou. O Evangelho muda, o Evangelho transforma, e ele o faz radicalmente no início, mas progressivamente, através de uma doutrina maravilhosa chamada de santificação. Quando todos os dias nós precisamos tirar essa roupa inapropriada do velho homem e vestir-se de uma roupa limpa, perfumada, que é o novo homem criado para ser a imagem de Jesus. Nos aproximemos de Deus, queridos, cientes de que não é pela nossa conquista, não é pelo nosso mérito, mas é apenas pela nossa ou pela graça de Deus derramada em nossa vida. Eu tive a oportunidade de passar 13 anos pastoreando a igreja de Monteiro
E por ser uma cidade pequena, dia 7 de setembro é uma festa. E sempre as autoridades eram convidadas, inclusive as autoridades religiosas. Eu costumeiramente ia, ficava um tempo ali onde eles montavam um palanque, e a gente ficava lá de cima, observando o desfile transcorrer. Mas há algo que me chamava a atenção sempre quando o locutor, o apresentador, dizia: agora nós vamos exigir as realizações da prefeitura municipal. E começava a passar um trator, uma reta escavadeira, um novo fardamento da educação, uma ambulância que foi comprada com recursos próprios, e era como se fosse a ideia de realizações que aquele governo estava fazendo ali para o município. E eu fico numa comparação, queridos, que às vezes nós queremos chegar diante de Deus com uma espécie de lista de realizações, mostrando o nosso currículo para Deus, dizendo: Deus, olha aqui o meu pedigree, olha aqui a minha história, olha aqui a minha trajetória. O Senhor me aceitou porque eu não sou como os demais. O Senhor deve me abençoar porque eu não ajo como os demais. Quando, queridos, nós só nos achegamos diante de Deus porque um novo e vivo caminho nos foi aberto por causa de graça, misericórdia e amor, quando Jesus se fez homem e morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Isso nos faz chegarmos diante dele com humildade, com quebrantamento. Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Mott Kelly ainda diz que ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa receber. Ou seja, todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia e da graça. E que ao fim, querido, nós atribuamos toda a glória e todo o louvor somente a Ele. As pessoas que convivem conosco, elas devem dizer todos os dias: louvado seja Deus, pelo que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Que a transformação, a mudança que acontece nas nossas vidas é fruto da misericórdia, da bondade, da graça. Se Cristo é Senhor, e Ele não é lunático, porque Ele disse ser quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele veio a este mundo para salvar o que estava perdido. E Ele nos deu essa mensagem para proclamar. Não precisamos inventar nada, não precisamos criar nada, precisamos apenas ser fiéis e anunciar esse Evangelho simples, mas poderoso, transformador, que não leva em consideração nenhum feito humano, que atribui toda a honra, toda a glória somente a Deus. E eu quero concluir citando de forma poética que é o verdadeiro Evangelho. E sem dúvida alguma acredito que ao citar as palavras, os irmãos poderão cantar, ainda que sem exalar nenhum som, em sua mente, que é o verdadeiro Evangelho de forma poética. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração. O Evangelho está mudando. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus.
E ele é tão claro como a água e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a essência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Céus. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrar. Verdadeiro Evangelho que desvenda os nossos olhos, desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Céus. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, Rei. Ide, Igreja Presbiteriana do Torreão. Ide, pregai Cristo, Senhor e Salvador, e pregai este Evangelho, toda criatura. E o Senhor estará conosco até a consumação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?